Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, como prometido, eu estou trazendo esse vídeo a todos vocês para que vocês entendam tudo acerca dos CDBs, ok? Mas antes de eu trazer tudo acerca desse tipo de investimento, que é um investimento de renda fixa, tá certo? Eu gostaria de fazer um convite todo especial para você que caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal. Venha você também fazer parte aqui da nossa família. Se inscreva no canal, ativem o sininho em todos, que é para a plataforma lhe notificar de cada vídeo novo que eu postar aqui para você. Ah, pessoal, não esquece de deixar aquele like maneiro e topado aqui no canal, ok? Lembrando também que logo abaixo do vídeo tem o espaço para que você possa comentar, inclusive se você tiver dúvidas acerca desse tema aqui do vídeo de hoje. Então, tudo que você precisa saber, pessoal, acerca dessa renda fixa, o CDB. Então, vem comigo, pessoal. Entre os investimentos de renda fixa, os CDBs, que o nome é, gente, prestem atenção para que vocês aprendam, certificados de depósito bancário. São os mais conhecidos, tá? Eles, pessoal, estão disponíveis na maioria dos bancos e, por essa comodidade, acabam sendo aí uma das primeiras opções para quem quer migrar o dinheiro da poupança para algo mais rentável. Mas, se o que você busca é retorno, saiba, portanto, que as corretoras também oferecem os CDBs e muitos com remuneração acima da encontrada em grandes instituições financeiras. Então, o que é, na verdade, pessoal, o CDB? Se você já investiu no Tesouro Direto, sabe que quem compra títulos públicos na prática está emprestando dinheiro para o governo, não é mesmo? Para fazer aí a máquina pública girar. Da mesma forma de quem investe em debêntures, que empresta aí recursos para uma empresa realizar aí grandes projetos. A lógica é exatamente a mesma nos certificados de depósito bancário. Então, quem compra CDBs está emprestando dinheiro para os bancos financiarem aí as suas atividades de crédito. Os bancos, pessoal, captam dinheiro com os CDBs, oferecendo em troca aí uma remuneração, ou seja, os juros, ok? Aos investidores aí em CDBs, por um determinado período. Os recursos são usados por essas instituições para conceder empréstimos a outras pessoas, como por exemplo, eu chego ali no banco e peço uma quantia emprestada e eu vou pagar em parcelas por um determinado tempo e com juros, não é verdade? Mas os bancos utilizam quem investe em CDBs, quem empresta dinheiro para o banco, tá? Então, o que acontece? Você contrata ali um CDB por uns 2 anos, vamos supor. E aí, o banco
vai lhe pagar os juros. Porém, pessoal, o que vocês têm que ter em mente é que esse dinheiro o banco utiliza para emprestar para uma outra pessoa. Então é isso. Você empresta para o banco e o banco empresta para uma outra pessoa. E ali o banco fica com uma parte maior ali dos ganhos. Por quê? Vamos supor, você empresta R$ 1.000, são exemplos, tá? Você empresta R$ 1.000 para o banco. Aí eu vou lá e peço um empréstimo de R$ 1.000. Com juros que peguei o dinheiro emprestado, o banco vai falar assim para mim: eu te empresto os R$ 1.000 e você vai pagar aí R$ 1.500. Então eu acordo aí com o banco esse empréstimo. Você emprestou R$ 1.000 para o banco e o banco vai acertar com você de devolver para você R$ 1.100. Então, os R$ 400 ali fica para o banco, entendeu, pessoal? De quem faz empréstimo no caso. Por quê, pessoal, acontece isso? Porque o banco que está correndo um risco maior de emprestar dinheiro para uma pessoa e essa pessoa não pagar o empréstimo, entendeu? Então, é só um exemplo que eu estou dando para que vocês possam, então, entender, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, os bancos captam dinheiro com CDBs, oferecendo em troca uma remuneração, como eu já disse para vocês, ou seja, os juros aos investidores, por um determinado período. Os recursos são usados por essas instituições para conceder, então, empréstimos a outras pessoas. Só ficam de fora, pessoal, os valores que os bancos são obrigados a recolher como depósito compulsório junto ao Banco Central, tá certo? Cerca de 1/3 do que captam. Esse volume de recursos não pode ser aí emprestado. A obrigação serve exatamente para que o governo consiga controlar o dinheiro em circulação aí na economia. Mas como que funciona então, pessoal, o CDB? O investimento em CDBs se parece bastante, pessoal, com outros produtos de renda fixa. Lembrando, a poupança também é uma renda fixa, tá certo? Então, veja aqui os detalhes. A rentabilidade. Quanto rende um CDB? A resposta é: depende. Existem vários tipos de CDBs e cada um possui uma característica bem particular. Os 3 modelos mais comuns são praticamente igual ao do Tesouro Direto, tá bom? CDB pré-fixado. Nesse tipo de aplicação, o investidor consegue calcular exatamente a remuneração em reais que obterá aí até o vencimento do papel, tá? Isso porque a taxa de juros é definida e informada desde o momento da aplicação. Então, funciona igual o Tesouro Direto. Pré-fixado, você vai saber exatamente quanto você vai ganhar ali de juros até o final do investimento, tá certo? Então, faça chuva ou faça sol, por exemplo, se rende 10% ao ano, então, no final do plano, independente da quantidade de anos que você deixar, é 10% ao ano, faça chuva ou faça sol, ok?
continuando aqui, tá? Isso porque a taxa de juros é definida e informada desde o momento da aplicação. Um CDB pré-fixado com taxa de, por exemplo, 5% ao ano, oferecerá exatamente essa remuneração até o fim. Agora, pessoal, o CDB pós-fixado, ele age igual o Tesouro Direto Selic, ok? Então, presta atenção. O CDB pós-fixado é, de longe, o tipo mais comum de CDB disponível aí no mercado. Nesse caso, o investidor sabe que indicador aí servirá de referência para a rentabilidade do papel também desde o momento da aplicação, mas não é possível ter certeza de qual será o retorno em reais. Por quê? Se a taxa Selic estiver alta, que é o que está acontecendo agora no momento, a rentabilidade será maior. Se a taxa Selic cair, o rendimento cairá também, ok? Então, vocês estão percebendo que eu já estou simplificando tudo aqui para vocês? Pois é, vamos continuar. Mas não é possível ter certeza de qual será aí o retorno em reais, porque ele seguirá a dinâmica de variações do indicador. Lembrando que esse aqui, pessoal, pós-fixado, ele tem uma rentabilidade diária, tá certo? E aí você pode resgatar a qualquer momento, não precisa ser necessariamente na data de vencimento aí do seu CDB. O indicador, pessoal, mais comum para os CDBs pós-fixados é a taxa do CDI, principal referência de rentabilidade da renda fixa. Em geral, a remuneração de um papel desse tipo é apresentada como um percentual do CDI. Em um CDB com remuneração de 100% do CDI ao ano, por exemplo, o investidor vai ganhar 100% do que render o CDI ao longo de um ano, ok? A mesma lógica funciona para um papel que pague aí 80% ou 120% do CDI. CDBs pós-fixados também podem adotar uma forma de remuneração conhecida como CDI mais split, do tipo CDB mais 2% ao ano. Mas, atenção, se o CDI subir ou cair ao longo do tempo da aplicação, a rentabilidade em reais poderá ser maior ou menor, como eu já havia falado aí para vocês. CDB, pessoal, que é atrelado à inflação, ou seja, o híbrido, né? O híbrido. Se você entendeu como funciona aí os outros tipos de CDBs, ou seja, o pré-fixado e o pós-fixado, tá? Esse CDB atrelado à inflação não vai ser complicado para que você entenda, tá bom? A remuneração desses papéis mesclam aí as duas estruturas, ou seja, eles oferecem como retorno uma parcela pré-fixada, vamos supor, 5% ao ano, tá? E outra que é pós-fixada, que aí vai através da variação da inflação medida pelo IPCA ou pelo IGPM, tá bom? Algumas
instituições financeiras oferecem aos investidores versões alternativas desses tipos de CDBs. Uma modalidade comum é o chamado CDB progressivo. Nesse tipo de aplicação, a remuneração aumenta quanto mais tempo o dinheiro permanece ali investido. Pense em um CDB pós-fixado que garanta aí um retorno de 100% do CDI. Numa versão progressiva, ele ofereceria 90% do CDI no primeiro ano, 100% no segundo ano e 110% no terceiro ano, por exemplo, tá? É uma maneira de estimular aí os investidores a manterem os recursos aplicados no longo prazo. Qual opção é a melhor para você? A escolha, pessoal, varia segundo as características e os objetivos de cada investidor. CDBs híbridos são, em geral, voltados para investidores preocupados em preservar o patrimônio, aí ao longo prazo, tá? Já os pós-fixados são considerados alternativas mais estáveis, ideais para reservas que precisam aí ter liquidez imediata, tá? Valor mínimo. Ao investir, pessoal, em CDBs, é possível que você encontre algumas exigências das instituições financeiras, entre elas, um valor mínimo de investimento. Então, cada CDB, conforme você está pesquisando aí, ele tem ali escrito um valor mínimo, tá certo? E também os juros daquele papel, tá? E o tempo de vencimento e afins, tá certo? Então, a aplicação inicial varia muito em função do nível de risco e também do potencial de retorno de cada papel, tá certo? Então, nos grandes bancos é possível, pessoal, encontrar CDBs com um valor mínimo pequeno, tá? Eles costumam estar acessíveis para aplicações aí a partir de R$500. Porém, nós temos CDBs aí de R$150, R$156, ok? Aqui, nessa matéria que eu estou trazendo para vocês, está falando um valor de 500, mas não necessariamente, tá? Cada CDB tem ali o valor integral do seu papel e você compra partes da cota daquele papel, tá certo? Resumindo, tá bom? Normalmente, no entanto, CDBs com este perfil são os que oferecem uma remuneração menor também. Não é raro que chegue a 80% do CDI, um retorno considerado baixo. Nas corretoras e plataformas de investimento, é mais fácil você encontrar opções com uma remuneração melhor. Isso porque essas casas reúnem os CDBs emitidos aí por instituições de vários perfis e portes. E assim conseguem diversificar as alternativas aí de CDBs para os investidores, tá bom? Vamos falar de liquidez. Com que facilidade é possível resgatar o dinheiro investido em um CDB?
para responder essa pergunta é preciso entender aí a diferença entre dois conceitos, ou seja, a liquidez diária e também a liquidez no vencimento do seu CDB, tá certo? Os CDBs, pessoal, são papéis com vencimento. Então, significa que as condições acertadas na aplicação, como a remuneração, são garantidas até uma determinada data, quando o dinheiro volta aí para as mãos do investidor, tá bom? Mesmo tendo uma data de vencimento, muitos CDBs, principalmente de grandes bancos, oferecem aí a liquidez diária. Assim, é possível resgatá-los a qualquer momento, mesmo antes do prazo final, ok? Em alguns casos, os CDBs passam a contar aí com liquidez diária após um certo prazo mínimo em que o dinheiro não pode ser resgatado, que chama-se aí, pessoal, carência, tá? Então, é a carência. Então, em um papel de liquidez diária com carência de 6 meses, o resgate é permitido a qualquer momento depois que esse prazo aí de 6 meses for cumprido. Mas existe também os CDBs que prevêem liquidez apenas no vencimento do papel ali, tá? Então, quer dizer que o investidor não pode resgatar os recursos junto ao emissor antes do prazo final, nas mesmas condições ali estabelecidas no momento da aplicação. Em troca disso, esses papéis normalmente oferecem aí uma remuneração melhor do que a dos CDBs com liquidez diária, tá certo? Existe, pessoal, CDBs com prazos de vencimentos bem distintos. É possível você encontrar papéis de curto prazo, resgatados a partir de 6 meses ou 1 ano. E há também os CDBs longos, com vencimentos a partir de 2 anos, podendo chegar, pessoal, a 5 anos ou mais. Esses são indicados para quem está poupando com vistas ao longo prazo, tá bom? O que um investidor pode fazer se precisar do dinheiro antes do vencimento? A alternativa, pessoal, é negociar o CDB no mercado secundário, vendendo aí o papel diretamente a outros investidores. Nesse caso, o negócio é fechado a preços de mercado, que podem ser superiores ou inferiores ao que foi pago no momento da sua aplicação. Então, não há uma garantia de que a remuneração acertada será obtida, tá certo? Custos. Diferentemente dos fundos de renda fixa, os CDBs não envolvem a cobrança de taxa de administração. Em algumas corretoras, pode haver taxa de corretagem ou de custódia para negociar aí esses papéis, mas muitas já isentam os investidores destes custos, tá certo? É importante perceber que um mesmo CDB emitido pela mesma instituição financeira com vencimento em um mesmo prazo pode apresentar uma rentabilidade diferente dependendo da plataforma de investimento pela qual estiver sendo oferecido esse CDB, tá bom? Isso, pessoal, acontece porque as corretoras são como uma loja que vende aí os produtos financeiros. Cada uma delas estabelece
uma margem de ganho sobre o valor de fábrica do CDB. Em algumas, elas podem ser maior do que em outras, e isso se reflete aí na rentabilidade final recebida pelo investidor. Imposto de renda. Então, os CDBs, ele tem um imposto de renda diferente da poupança, tá certo? A tributação dos CDBs segue o padrão dos investimentos de renda fixa. O investidor paga imposto de renda seguindo, na verdade, uma tabela regressiva, igual Tesouro Direto, tá? Que eu já trouxe vídeo aí para vocês. Então, o investidor paga imposto de renda seguindo essa tabela regressiva em que as alíquotas diminuem conforme o tempo que a aplicação é mantida. Então, quanto mais tempo a aplicação ficar, menor o valor do imposto de renda que você irá pagar sobre o CDB, tá bom? Então, a taxa, pessoal, ela varia igual no Tesouro Direto, tá? Entre 22,5% sobre a rentabilidade para investimentos de até 6 meses e 15%, pessoal, sobre a rentabilidade para investimentos mantidos por mais de 2 anos. E existe ainda a cobrança de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas, prestem atenção, ele só incide sobre as aplicações resgatadas em menos de 30 dias. Então, se você hoje faz ali, compra um papel, um CDB, na data de hoje, tá? E que ele tenha a rentabilidade diária ou não, e resgatar esse dinheiro antes de 30 dias, então você vai pagar o IOF, tá certo? Se passar de 30 dias, essa taxa, então, você está isento, ok? Então, pessoal, nesses casos, a alíquota pode variar entre 96% e 3% da rentabilidade. O IOF também diminui com o tempo do investimento. Quando vale a pena, vantagens e os riscos, tá? Então, um dos pontos positivos dos CDBs é que eles são investimentos muito simples e populares. Praticamente, pessoal, todos os bancos oferecem pelo menos uma opção aos clientes, tá certo? Então, para aplicar, basta você transferir o dinheiro da conta corrente ou da sua poupança, tá? Para o CDB. Também por isso, nas corretoras e plataformas de investimentos, normalmente há uma variedade de alternativas disponíveis, tá bom? Um aspecto fundamental a ser observado antes da tomada de decisão diz respeito aí à rentabilidade prometida pelo papel, dado que o título público Tesouro Selic tem um rendimento atrelado aí à variação da taxa Selic, que anda, pessoal, lado a lado com o CDI e conta com liquidez diária para a aplicação ser vantajosa. O CDB selecionado precisa oferecer um retorno igual ou superior a 100% do CDI, ok? Outra vantagem de investir em CDBs é o fato
de que eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, tá? O FGC. Então, é uma espécie, pessoal, de seguro que devolve aí até 250 mil do valor aplicado pelo investidor, no caso da instituição financeira quebrar, o que é muito difícil, tá bom? É importante saber que essa garantia é contabilizada por CPF e por instituição e não por produto. Imagine, então, um investidor que tenha não apenas CDBs de um banco, mas também dinheiro na conta corrente e na caderneta de poupança. Se a instituição apresentar algum problema, o limite total, tá, pessoal, para devolução dos recursos pelo FGC nessa instituição que você tem conta, tá? Incluirá também essas aplicações, dinheiro que você tem na poupança, na conta corrente, em CDBs, em LCI, em LCAs, tá? Então, o Fundo Garantidor, ele cobre aí até 250 mil nessa instituição, nesse banco que você tem conta, ok? E aí, pessoal, caso o valor ultrapasse 250 mil reais, o excedente não será coberto, tá certo? Existe muitas opções de CDBs com liquidez diária, o que é importante para quem acha que pode precisar do dinheiro de volta antes do vencimento. A desvantagem é que nem sempre esses papéis oferecem aí uma remuneração interessante. Para conseguir taxas melhores, quase sempre é preciso abrir mão da liquidez ou então encarar um nível maior de risco. O principal risco de um CDB é o risco de crédito. Ele representa a chance de a instituição financeira que emitiu ali o papel ter problemas de caixa e acabar dando um calote nos investidores. Vale a pena, pessoal, pesquisar sobre a reputação e a solidez financeira do emissor antes de aplicar aí em um CDB. Uma fonte importante de informações são aí as agências de classificação de risco de crédito, empresas independentes que atribuem um rating aos emissores e aos CDBs. O rating é uma nota que avalia o risco de crédito. Ela indica se a instituição financeira é considerada uma boa pagadora ou não. Quanto mais alta a nota, melhor a reputação do emissor. O contrário, pessoal, também é verdadeiro, tá? Então, quanto maior é o risco de crédito de um emissor, maior tende a ser a remuneração oferecida nos papéis que lança. Portanto, fique atento. Um CDB com uma promessa de rentabilidade muito mais alta que os outros merece sim ser avaliado com critério. Como investir em CDB? O passo a passo para vocês. Embora sejam produtos bastante conhecidos, os CDBs merecem aí um pouco de atenção dos investidores. Eles podem prever certos detalhes que fazem a diferença entre um bom e um mau investimento. Para não correr o risco de se arrepender, cumpra aí os 5 passos. Compare, pessoal, as opções entre
bancos e corretoras. Comece fazendo uma pesquisa de condições do mesmo jeito que você faria se quisesse comprar aí um bem, como por exemplo, um carro novo, ok? Verifique, pessoal, a variedade de CDBs disponíveis em cada plataforma de investimentos. Você não precisa necessariamente comprar um CDB do banco no qual você tem conta, tá certo? Pesquise aí os bancos que oferecem a maior remuneração. Algumas corretoras, como por exemplo, a tão famosa a XP, possuem plataformas de distribuição de CDBs de diversos bancos, o que facilita também a pesquisa para você, tá bom? Escolha o CDB. Procure responder pelo menos essas 4 perguntas sobre cada papel que estiver aí avaliando. Então, quais são essas perguntas? Qual é a remuneração oferecida em cada caso? Qual é o prazo de vencimento do CDB? Qual é o sistema de liquidez? E por último, qual é o nível de risco do emissor do CDB? Com essas informações, você será capaz de encontrar aí a melhor opção considerando seus objetivos de investimento. Se você já sabe que poderá precisar do dinheiro antes do vencimento, vale a pena considerar aí um CDB com liquidez diária. Se nunca precisou recorrer à garantia do FGC, pode avaliar aí a possibilidade de investir em um papel que envolva um risco, pessoal, de crédito mais elevado. Se um mesmo CDB oferece uma remuneração maior em uma corretora do que em outra, esse é um fator adicional para ajudá-lo a tomar uma decisão. Abra uma conta. Depois que você escolher aí o papel, o CDB em que você quer aplicar, é hora de você abrir uma conta na corretora. Esse procedimento aí costuma ser muito simples. Você precisará preencher algumas informações e enviar documentos pessoais, como por exemplo, a cópia do RG e do CPF, tá? Então, hoje nós temos, pessoal, vários bancos digitais, né? Unibank, o Inter, Sofisa, entre tantos outros, que você não paga taxa. É fácil de você lidar com um aplicativo e ali você encontra tudo quanto é tipo de investimentos, ok? Então, já estou dando spoiler aí para vocês, tá? Além da gama de CDBs oferecidos, vale a pena também, pessoal, considerar outras informações sobre as corretoras antes de optar por uma delas. Um exemplo é o prazo que cada uma leva para devolver os valores quando um resgate aí é solicitado, tá certo? Ou ainda a facilidade de uso da plataforma de investimentos. Também não custa nada você dar uma espiada nos outros produtos disponíveis. Isso pode ser importante para quem está planejando investir cada vez mais e melhor. E também, pessoal, fique atento aí aos limites, tá? Do FGC. Você já sabe que os CDBs são cobertos pelo FGC, o que dá mais segurança ao investimento. Como o limite de cobertura é de 250 mil por pessoa e por instituição, uma recomendação dos especialistas é
diversificar, aplicando em papéis de diferentes instituições financeiras. Isso, na prática, permite ampliar o valor da garantia. Os investidores precisam ficar atentos, no entanto, a uma segunda exigência do FGC. Desde 2017, o fundo estabeleceu aí um limite global de garantia de 1 milhão, renovado a cada 4 anos. Então, mesmo que o investidor tenha diversificado as aplicações e investido em CDBs de uma variedade de instituições financeiras, o limite de ressarcimento que ele poderá usar ao longo de 4 anos será de apenas 1 milhão, ok? Transfira aí, então, o dinheiro e comece a investir. Para começar a operar, basta transferir recursos da sua conta corrente ou poupança, tá? Para a sua nova conta na corretora escolhida aí por você. Isso é feito em no máximo 1 dia por meio de um DOC ou de uma TED. Depois disso, é só você comprar os CDBs que tiver escolhido. E bons investimentos para cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. CDBs são papéis que você encontra nos bancos. Então, você, ao comprar esses papéis, esses CDBs, você está emprestando dinheiro ao banco. E sim, você tem a garantia aí do FGC, ok? O fundo garantidor aí de crédito, tá? Até o valor de R$250 mil. Lembrando, renda fixa, poupança, tesouro direto, CDBs e LCDs e LCIs, que esses eu irei falar posteriormente para vocês acerca de LCDs e LCIs num próximo vídeo, ok, pessoal? Então, eu espero ter contribuído com todos vocês, porque assim desmistifica o que vem a ser os CDBs, né? O que vem a ser um tesouro direto. Lembrando, são todos renda fixas que rendem mais que a poupança. Lembrando, CDBs e tesouro direto, você paga ali o imposto de renda e mesmo assim é mais vantajoso que a famosa poupança, ok? Então, o que eu lhes falo, procurem estudar, aprender acerca de cada investimento antes de você decidir qual é o melhor para você, ok? Então, gratidão, gratidão e gratidão sempre. A gente se encontra no nosso próximo vídeo ou uma próxima live e eu aguardo todos vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like maneiro e topado. Nos vemos. Um beijinho todo carinhoso da Sol para vocês. Aproveitem todas essas dicas. Tchau, tchau, pessoal. Fui!